A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos em mais um episódio da série do Exílio a Cristo. Nós vamos tratar hoje sobre, se não a maior, mas pelo menos uma das maiores religiões do mundo, tá? Ao lado do cristianismo e do islamismo. Nós vamos falar hoje do judaísmo, tá? Como eu já tratei no outro vídeo, até para mudar um pouco essa visão de mundo a respeito do judaísmo, tem um vídeo no canal a respeito do termo Judá, né? Como judeu, hebreu, israelita, semita. Por quê? O termo Judá, de judaísmo, né? O judaísmo de Judá vem de uma religião do povo da tribo de Judá, da volta do exílio, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque nós estamos em uma série, na verdade tem uma série anterior da divisão das tribos, a divisão do reino de Israel, e temos também essa série do exílio a Cristo que está explicando muito isso. Então, para não nos alongarmos, porque o tema hoje vai demorar, é um vídeo um pouco mais longo, nós vamos tratar um pouco da religião judá, acabar com alguns mitos, para poder ficar mais claro, para entender que judaísmo é a religião de Israel hoje, mas ela durante muito tempo conflitou com o samaritanismo, que também tem vídeo no canal, tá bom? Ela é uma das principais religiões do mundo, como eu falei, se originou na Mesopotâmia, a região do Levante, tá? Outro ponto importante, eu não sou teólogo, não sou doutor em teologia, não sou especializado, a ideia desses vídeos é apenas dar uma introdução para quem tem pouco ou nenhum conhecimento e quer conhecer. Então vou aprendendo e ensinando de começo, e a ideia é explicar de uma forma histórica, utilizando a Bíblia como pano de fundo. Sempre a base é bíblica, mas eu estou usando aqui o Brasil Escola, da UOL, que tem uma visão imparcial. Então a ideia é falar de judaísmo como religião e aplicar os conhecimentos que eu deixei aqui no canal, tá bom? Ela é monoteísta, culto ao Deus invisível, igualzinho, muitas coisas também vão ser muito parecidas com o vídeo do samaritanismo, porque a ideia básica é a mesma, tá? E ela é muito antiga e está diretamente ligada ao cristianismo e ao islamismo. Como eu falei, no início os judeus tinham uma vida quase que nômade e viviam ali próximo do Egito, onde era chamado de Palestina, que hoje é considerada a terra israelita após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, tá? Houve a segunda grande diáspora, né? Na verdade, Israel passou por 3 processos de diáspora. Se você for analisar o processo do Reino do Norte, em 722 a.C., com a invasão assíria do Reino do Norte e a queda, teve também o Reino do Sul, em Judá, indo para Babilônia, após ficou sob o domínio persa, macedônico. Nós vamos chegar lá, tá? Esse vídeo, ele vem antes, né? Hoje, sexta-feira, esse vídeo é o de sexta, ele vem antes ou depois, né? Eu vou analisar melhor o contexto, porque tem vídeo no canal sobre o profeta Malaquias. Vai depender muito da organização que eu estou fazendo para o canal. Por quê? Para entender qual é o melhor contexto. O livro do profeta Malaquias, ele explica o contexto pós-construção do templo, pós-estruturas lançadas do judaísmo. Então nós temos um vídeo, eu vou colocar na ordem um vídeo de segunda-feira, tá? Ele fala sobre a estruturação inicial do judaísmo, a base lançada após volta do exílio, os decretos de Xerxes, Artaxerxes. Então tudo isso é o vídeo de segunda, tá? Eu acredito que esse vídeo hoje, eu acredito que vai depender muito da análise que eu vou fazer, mas ele vai vir ali antes ou depois da análise do livro do profeta Malaquias, para vocês entenderem como estava o judaísmo, a questão geográfica, política, social, espiritual e religiosa do povo de Israel pós-volta do exílio, tá? Mas, já no Império Romano, houveram grandes diásporas, judeus foram parar na Europa distante, na Ásia, na África, por isso também que na Alemanha, ali no começo do século XX, 1900 alguma coisa, tinha muitos judeus na Alemanha, e ela é uma religião abraâmica também, tá bom? É uma das 10 maiores religiões do mundo e uma das mais antigas, monoteístas, tá? Abraão é considerado patriarca, então a promessa de Abraão, Isaac e Jacó, no caso Abraão, foi dada como pai de muitas nações, e de fato o islamismo ele tem uma base abraâmica, o cristianismo então nem se fala, o Antigo Testamento está na Bíblia cristã, e Moisés como o maior profeta. Para os judeus,
ortodoxos. Eu vou chegar lá, tá? Nem que esse vídeo tenha 2 partes, porque falar de judaísmo é complexo. A Tanakh, que é a Bíblia hebraica, ou seja, todo o composto do que a gente chama cristão de Antigo Testamento, eles chamam de Tanakh, não incluindo os mais ortodoxos, tá? Alguns judeus messiânicos, lógico que creem nessa questão do Novo Testamento e utilizam como base. Mas no caso da Tanakh, outro ponto importante. Eu não sou fluente em hebraico, então toda a minha pronúncia é baseada no que eu ouço de louvores em hebraico. Então eu conheço um pouquinho, mas não sou versado, não sei fluência comunicativa no hebraico. Pronúncia uma coisa ou outra, eu até sei, tá? E ela é dividida em Torá, Neviim e Ketuvim, tá? O que é a Torá? É a lei, é o Pentateuco, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá? Não nessa ordem. E ele é o livro mais sagrado, mas tem o Neviim e o Ketuvim. O que são esses livros? O Ketuvim é a terceira e última seção do Tanakh, depois da Torá e do Neviim, são os escritos de sabedoria, livros de Salomão, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes, porque senão vai se estender muito a ideia, só para explicar um pouco do que é a religião, como eu fiz com o samaritanismo. Não é um vídeo teológico, é um vídeo para inicialização de quem tem pouco ou nenhum conhecimento, tá bom? Mas vale aqui o adendo, ele tem os livros das Crônicas dos Reis, Esdras e Neemias estão lá, e tem um total de 11 livros, tá? Tem Ruth, tem Esther, tem Daniel, então lá estão os escritos de sabedoria, certo? Deixa eu ver aqui, ó, Salmos, Provérbios, Jó, o Cântico dos Cânticos ou Cantares, Eicá, que é as Lamentações de Jeremias, Kohelet, que é o Eclesiastes. Então vamos lá. Os 3 livros poéticos, tá? Salmos, Provérbios, Jó. O grupo 2, os 5 rolos, o Hamesh Megilot, que é o cântico, os cantares, né? Salomão. Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras e Neemias. Outros, os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essas são as bases do livro judaico. Esse é o Ketuvim, tá? Agora vamos lá, o Neviim. O que é o Neviim? Vamos ler aqui, ó. Nós temos aqui Samuel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Micaías não, é porque está em hebraico o site que eu estou lendo. Naum, Abacuque, Micael, deixa eu ver aqui, Sofonias. É que eu estou lendo e estou falando para vocês, deixa eu ver, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós temos aqui os livros proféticos. Essa é a parte mais profética do livro, tá? Então, Neviim é a seção dos antigos profetas ou os últimos profetas, certo? Então, e a Torá foi o que eu falei, é o Pentateuco, tá? O Talmud é uma coleção muito importante, é um acréscimo para tentar completar lacunas que a Bíblia deixa, tá? O Talmud, ele tá pau a pau com os Midrashes, tá? Os Midrashes são interpretações da Bíblia, tá? É uma coletânea de registros de discussões rabínicas pertencentes à lei judaica, então isso é pós-construção do judaísmo, são estudos. Após a construção do judaísmo vieram as sinagogas, né, com a queda do templo de Salomão, e ficaram sem templo, né, veio o exílio, aí eles reconstruíram a segunda casa, né, de Ageu 2:9, e nessa reconstrução eles também tiveram problemas estruturais para manter a sociedade devido a todo o paganismo, ao helenismo que ali no fim de 200, 300 antes de Cristo também veio. Então as sinagogas serviram como ponto de apoio para estudo, tá? Então o Talmud é um livro sobre as discussões, alguns dos principais rituais, o Brit Milá, o Bar Mitzvah, o Mikveh e o Shabat, tá? Então vamos lá, rituais judaicos. O Brit Milá é a circuncisão, então eles reforçaram essa ideia da circuncisão, que é feita a partir do 8º dia. Bar Mitzvah, que é para marcar a idade adulta, que acontece aos 13 anos. O Mikveh é um banho de purificação para as mulheres no período menstrual, lembrando a questão levítica, né? E o Shabat é o dia de desfrute, que começa às 18 horas da sexta e
6 às 18 horas do sábado. Por que eu estou falando isso? Porque o calendário e o relógio judeu funciona de forma diferente. Tanto é que a crucificação de Jesus foi na hora nona. A hora nona para os judeus era às 3 da tarde. O nosso relógio, ele é solar. E o relógio, o calendário judaico é lunar. Tá? Só questão de curiosidade, tá? As principais ramificações judaicas pós-exílio, tá? Isso eu não tô falando de tribo. Os principais clãs é os sefarditas e os askenazi. Não vou entrar em detalhes em ramificações, que senão esse vídeo vai ficar já tem 10 minutos. Se bobear vai bater o recorde do canal. Considerando a interpretação dos textos, o modo de vida, os judeus podem ser reformadores, conservadores e ortodoxos. Conservadores e ortodoxos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou mostrar aqui o que são judeus conservadores, ortodoxos e os conservadores. Os ortodoxos, foi o que eu falei, eles são mais rígidos, eles seguem tudo como é no Antigo Testamento, a Torá oral escrita, a origem divina imutável, não consideram em hipótese alguma Jesus como um salvador, tá? Ele era uma pessoa comum para os judeus, tá? Eles creem na questão messiânica, que ele ainda virá, e na questão de que o Messias ele virá como rei para restaurar, ponto, tá? Não permite casamentos interreligiosos e as práticas são distintas para homens e mulheres. Eles seguem a Torá, a lei, de uma forma muito rígida, tá? Os conservadores, eles são tradicionalistas, mas de uma forma mais flexível, adaptada aos tempos modernos. É uma lei dinâmica que evolui, embora valorize a tradição, tá? Tem muitas visões. A visão reformista judaica é de um papel religioso igual entre homens e mulheres, mas mantendo um compromisso com a observância da lei. E os reformistas, partindo de uma ideia messiânica, são abertos às inovações, incluindo casamentos interreligiosos, a participação feminina na vida religiosa e uma vida moderna mais voltada para o aprendizado, seguindo a lei, mas de uma forma bem flexível, tá bom? Voltando aqui para nossa base, tá? Tem quase 2 milênios que os judeus ficaram sem pátria, até praticamente os anos 40, 50, pós-Segunda Guerra Mundial, e eles sofreram várias perseguições, como, por exemplo, o Holocausto, tá? Essa talvez é o que a gente tem de mais recente de perseguição clara e evidente. O antissemitismo, né, devido a toda essa guerra com Israel, voltou com força total. Em 1948, na região da Palestina, foi fundada com apoio britânico, apoio dos Estados Unidos, a região de Israel, com capital em Jerusalém. Os judeus vivem a maior parte deles nos Estados Unidos, e no Brasil, pouco mais de 100 mil vivem aqui desde o período inicial da colonização, tá? Tem mais ou menos 15 milhões de pessoas que seguem o judaísmo no mundo, e é uma religião que tem entre 2 e 3 mil anos, tá? Os judeus acreditam que o Messias virá da casa de Davi, que um dia chegará para governar Israel, reconstruindo o templo de Jerusalém, reunindo as tribos, trazendo de volta o holofote que era no Antigo Testamento, não o de hoje, tá bom? Aqui no site eles tratam desde de Abraão, Isaac e Jacó, o Êxodo com Moisés. Então aqui essas partes eu não vou comentar, tá no site Brasil Escola, tá? Falando a fonte, tá? Por que eu entrei nesse site? Para colocar em ordem de uma forma estrutural a questão da religião, para vocês entenderem, mas o que é bíblico tá no canal, tem muita coisa no canal, tá? Aqui fala, por exemplo, de Moisés, fala de Abraão, fala de Saul, fala de Davi. Então não tem muito o que falar. E no século I a.C., o reino dos judeus foi conquistado. Então, vamos lá. Algumas informações, se eu colocar aqui, vai bagunçar o roteiro do canal com relação à série. Esta série aqui, tá? Então, basicamente, a questão estrutural do que é a religião como um todo, a construção, né? A casinha judia, né, do que é a religião, a base, o que segue, o que acredita, tá aqui, tá escrita, tá? A Torá, vamos lá de novo, só revisando, a Torá, ou também o Pentateuco, o livro de Moisés, Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio, são os principais livros. Os livros proféticos, o Neviim, ele é dividido em antigos e últimos profetas. Aí tem Josué, Isaías, Jeremias, Samuel. Ketuvim, que é o livro hebraico para os escritos de sabedoria, Cânticos, Salmos, Provérbios, e o Talmud é um livro com as discussões, tá? Os rituais, eu já falei. Ramificações do judaísmo, eu já falei também. Essa classificação, vamos lá, ela é utilizada para dividir contexto geográfico. É só uma questão geográfica dos sefarditas e Askenazi. Após essa diáspora romana, populações judaicas inteiras migraram. Populações judaicas foram espalhadas pelo planeta. Na Europa, ocuparam grande parte da Espanha, Alemanha, como eu falei, e França. E esses dois grupos se mantiveram relativamente isolados durante a Idade Média, principalmente por causa de perseguições da própria Igreja Católica. Tudo que não era cristão era muito perseguido, considerado pagão. E então fica muito complicado de mostrar, até aprofundar. Foi o que eu falei, é um outro aviso que eu vou dar. O vídeo do canal, esses vídeos são apenas para inicialização, para realmente colocar para andar. Nós, crentes, cristãos, que precisamos conhecer a Bíblia, a gente precisa conhecer ela de forma aprofundada e entender que a Bíblia por si só, ela é um livro espiritual. É a palavra de Deus? Sim, mas ela precisa ser entendida contextualizadamente, socialmente, geograficamente. O próprio Novo Testamento não tem muito contexto geográfico, tá? Por isso que eu também estou analisando aqui as cartas paulinas. Eu tenho uma missão muito longa, né? Falar da Bíblia como um todo, interligar ajuda bastante, economiza tempo, mas os vídeos não podem ser muito longos. E se eu aprofundar muito, os vídeos ficam maçantes no tempo de hoje. Que podcasts duram 3 horas e meia, mas tem muitas pessoas ali, ao vivo, dinamicamente, então os vídeos longos eles acabam não se estendendo muito, tá? Vamos lá, os símbolos do judaísmo, a estrela de Davi, que inclusive está na bandeira, no entanto, apesar de ser considerada a estrela de Davi, ela foi encontrada, símbolos, né, mais antigos foram encontrados na região do Levante no século 4 a.C. Então, em 400 a.C., foram encontrados e passados adiante, né? E a questão da estrela de Davi, depois, como tem vídeo do judaísmo, já abre precedente para futuramente eu falar mais a respeito disso. Então, eu só vou continuar, vamos prosseguir para a gente não se estender. A menorá, que é o candelabro de 7 pontas, foi construído na época de Moisés, era composto de ouro e iluminava a Arca da Aliança e ficava no Santo dos Santos, uma sala dentro do tabernáculo, né? A gente sabe o que é isso. E 7 representa os dias da criação. Durante o Hanukkah, que seria considerada a festa das luzes dos judeus e que a gente entende como... na verdade, tem muita questão polêmica por aí do Natal cristão ser uma menção à festa de luzes, né, dos judeus, tá? Não vou entrar em detalhes, polêmicas, enfim, não é o papel do canal, tá? Shofar, a trombeta é um chifre de animal, no caso de carneiro, às vezes, tá? Que ele é considerado puro e é semelhante ao berrante brasileiro, e ele é tocado em situações especiais e também era tocado em muitas situações de guerra, tá lá no Antigo Testamento, e também como questão de trombeta, avisando a questão apocalíptica do fim dos tempos, certo? Vamos lá, outros princípios dessa crença. Moisés é o maior profeta, tá até no fim do livro do Deuteronômio, tá no fim do Pentateuco como o maior profeta em sinais e maravilhas, tá? E falando um pouquinho de Brasil, 70% dos 100 mil judeus que vivem no Brasil moram em São Paulo. Depois da expedição de Cabral, pelo menos 2 judeus pisaram em solo brasileiro, Mestre João e Gaspar Lemos. Fernão de Noronha, também judeu, foi o primeiro. Então, assim, na verdade foram 3, né? Mestre João e Gaspar Lemos. E Fernão de Noronha, também judeu, foi o primeiro a explorar o pau-brasil em Fernando de Noronha. Olha aí, fica a curiosidade, Fernando de Noronha, a ilha é homenagem ao primeiro explorador de pau-brasil. Aqui, tá bom? Primeira sinagoga foi em Recife, nesse período da liberdade religiosa na colônia. Da Holanda, o que trouxe muitos imigrantes judeus para o Nordeste. Tá? Com a diáspora, muitos foram para vários países da Europa. E aí em Recife fundou-se a primeira sinagoga. Após a exclusão dos holandeses da maior
a expulsão dos holandeses do Brasil, a maior parte deixou o Nordeste, foram para os Estados Unidos, fundando a primeira comunidade judaica em Nova York, hoje uma das maiores do mundo. Escavações arqueológicas dessa primeira sinagoga encontraram um reservatório de água utilizado na mikveh, como eu falei, a circuncisão, é o que comprova o lugar que era usado pelos judeus, e hoje atualmente existe no local a primeira sinagoga, o arquivo histórico judaico de Pernambuco. Certo? Fica aqui o registro dessa religião. Gostaria de aprofundar mais, mas para o vídeo não se alongar, não bati o recorde de 24 minutos do canal. Feliz demais, tá? Pesquisa judaísmo no Brasil Escola, no Google, lá tá mais detalhado, eu fiz um breve resumo, tá? E não me estendi mais, primeiro para o vídeo não ficar longo e segundo porque muitos dos registros que eu falo tem aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço, tudo de melhor sempre para vocês, Deus abençoe, obrigado por acompanhar o canal até aqui. Espero que gostem e vem mais vídeo por aí, a série ainda não acabou, acredito que não esteja nem na metade, tá bom? Um abraço, até mais.